Pare de carregar esses pratos. Eu sei que faz tempo, também fiquei com saudade. Culpa. O que é a culpa? Segundo o Google, é a responsabilidade por dano, mal, desastre causado a outrem. Ou seja, é como se você pegasse a responsabilidade de uma ação ou acontecimento e absorvesse para si. Ali descreve como se a culpa fosse a consequência de uma ação, mas não é bem assim que funciona. A culpa faz com que você não se sinta bem. A culpa pode fazer os seus ombros mais pesados, coisa que eu acho que nenhum outro sentimento consegue fazer, na minha opinião. E é isso que a culpa é pra mim, não uma consequência, mas um sentimento. Em uma casa pequena morava um menino. E o nome desse menino era Pedro. Pedro tinha uma avó, cuja ia à casa dela quase toda semana. A avó, já sendo de idade, com 93 anos, um dia, quando ela estava voltando para a cama, ela escorrega e cai. Com o corpo já frágil, ela quebra a perna e não consegue mais se locomover. Um dia depois, Pedro vê sua mãe chorando no telefone. Sua mãe o leva até a casa de sua avó. Ao chegar lá, ele vê ela na cama, muito mal. Àquela altura, ele já estava com medo, pois já não sabia mais o que podia acontecer com sua avó, porque ela já era muito idosa. A avó, que ainda tinha muito carinho pelo neto, começou a sussurrar que já era sua hora, pois sentia muita dor, que era para ele ser a melhor versão de si mesmo e sempre ser um bom menino. Pedro se culpa por sua avó ter se machucado. Se ele estivesse lá, ela ainda estaria bem. Ela ainda ia conseguir andar. Isso não foi uma consequência de uma ação de Pedro, mas ele ainda sente a culpa. A culpa de alguém se machucar e ele não poder fazer nada a respeito. E isso sim é uma das piores coisas que você pode sentir. A culpa, assim como deixa seus ombros pesados, também deixa sua visão turva, por causa das lágrimas. Ela não deixa você ver a verdade. A verdade que não é culpa sua. Quanto mais você tenta mandar esse sentimento embora, mais ele volta. Porque ele não quer ir embora. Ele não quer ser ignorado. Ele quer ser notado. Ele quer ser reconhecido. E talvez essa seja uma das únicas formas de acabar com isso. Uma das únicas formas de acabar com a culpa, enxugando as lágrimas e tentando pensar com racionalidade. Por mais difícil que pareça, olhe para frente e tá tudo bem se você não conseguir. Na dor, é como o tempo, ela passa. Não sozinha, ela precisa que você colabore, mas ela passa. Então, pense se você realmente podia fazer algo a respeito. Pedro não sabia que sua voz escorregaria naquele dia. Caso contrário, ele certamente estaria lá. A culpa pode agir de dois casos. O primeiro é quando acontece algo na sua vida que você não tinha como controlar ou saber. Então, você se culpa até não dar mais. A segunda é quando você erra. E então você vai na ilusão de que agora você errou e o mundo acabou. E é sobre isso que eu vou falar agora. Num condomínio fechado, era onde Manuela morava. E há algumas semanas depois ela conheceu um garoto chamado Henrique. Não demorou muito para que eles se apaixonassem, mas infelizmente o relacionamento deles acabou, porque Manuela ainda não estava pronta para um relacionamento sério. Um tempo depois, dessa vez mais madura, ela conhece outro rapaz, o Thales, pessoa cuja era quase a alma gêmea de Manuela. Quando ela estava com ele, ela sentia borboletas na barriga e tudo flutuava. Mas, no momento de dúvida, Henrique volta e cheio de inseguranças e com medo, ela fica com Henrique, o que magoa Thales e faz ele se afastar dela. Até que ele se muda e os dois nunca mais se veem. Manuela segue sua vida inteira se culpando por isso e nunca mais entrou no relacionamento, com medo de machucar outras pessoas, ainda carregando a culpa de ter magoado Thales. Nesse caso, sim, o sentimento da culpa foi a consequência de uma ação, mas Manuela fez errado em aceitar a culpa e se fechar para o mundo. Nós temos uma vida e devemos fazer ela valer a pena. Vamos nos machucar muito, pra caramba, mas não é normal? Afinal, essa é a vida e esse é o mundo onde pessoas diferentes convivem com pessoas diferentes. Nós devemos fazer o possível pra ser... Oi, tia, tô gravando. Tranquilo? Nós devemos fazer o possível para ser felizes, porque se a gente não nos fizer felizes, então quem vai? Manuela tá errada em aceitar a culpa, mas também tá errada
se dizer que não tem problema ela ter magoado o Thales. Ela deve se responsabilizar pelo que fez, nunca se culpar. Lembre-se, o fluxo do tempo não para e ele não vai parar para te esperar enquanto você continua se culpando e se remoendo por algo que aconteceu semanas atrás. O tempo continua passando, seus amigos amadurecendo, nas árvores crescendo e as flores florescendo. Se responsabilizar não é se remoer pelo que fez, é dizer, eu assumo a minha responsabilidade, mas não vou ficar triste por algo que já fiz. Em vez disso, eu vou seguir em frente. Se a água hoje refletiu meus erros, então não vou mais falhar em me culpar. Vai ter momentos em que a vida vai te esmagar e que você vai cair pra dentro de um poço bem profundo e escuro. Mas lembre-se, na camada 12 sempre tem diamante.